Pesquisas recentes visando a obtenção do elemento químico ununênio, que o símbolo é UUN, de número atômico 119, baseiam-se no princípio da formação de um átomo a partir da fusão entre átomos menores. Considere um experimento de fusão completa em um acelerador de partículas entre átomos do titânio 48 e de outro elemento químico, resultando no UUN como único produto. E aí eu vou já escrever aqui esse processo aqui para a gente poder trabalhar, tá? Então vamos lá, titânio 48, então a gente teria o elemento de símbolo Ti, né, que é do titânio. Esse 48 significa o quê? O número de massa do titânio que a gente está trabalhando, tá? E qual é o número atômico? A gente cata na tabela periódica. Então o titânio, ele tá aqui nesse ponto, tá? O número atômico dele é 22. Então vamos escrever aqui, ó, número atômico 22. E aí ele diz assim, aqui no texto, né, que a fusão vai ser entre átomo do titânio e de outro elemento químico. Então eu vou ter um elemento químico X, que eu não sei qual é, para poder formar o UUN, né, que a gente não sabe aqui qual vai ser o número de massa dele, mas naturalmente a questão forneceu já o número atômico aqui, que é 119. Bom, então a ideia é basicamente essa daqui, a escrita dessa equação. Então a fusão, eu vou pegar os dois elementos e vou promover a fusão entre eles para resultar nesse composto aqui. Aí a parada toda é assim, olha, na primeira pergunta ele pede, olha, indique o número atômico e o símbolo do outro elemento, ou seja, o que é o X aqui. A gente só quer saber o número atômico e o símbolo do outro elemento. Então vamos fazer o seguinte, olha, o número atômico aqui 22, ele vai ter que somar com esse número atômico aqui de X para resultar em 119, ou seja, a conta basicamente é 22 mais esse valor que eu não sei quanto que vai ter que resultar em 119. Então esse valor que eu não sei quanto que é igual a 119 menos 22, então o número atômico desse elemento X vai ser igual a 97. Então se eu já sei que esse número atômico equivale a 97, eu venho na tabela periódica e procuro o número atômico 97. E aí, observe que nós temos esse elemento aqui embaixo, lá, número atômico 97, que é de símbolo BK. Então vamos lá, qual é a resposta da primeira pergunta? Então a pergunta da letra A é, indique o número atômico e o símbolo do outro elemento. Então vamos lá, então a gente vai ter que o número atômico é igual a 97 e o símbolo nós vamos ter o quê? B maiúsculo e K minúsculo, tá? Então é só essa daqui a resposta da primeira pergunta. Aí, na segunda pergunta, o que ele pede? A quantidade de nêutrons do titânio 48. Então qual é a quantidade de nêutrons do titânio 48? Então se a gente sabe que o número de massa é igual ao somatório de prótons mais nêutrons, e aqui o número de massa é igual a 48, então a gente vai ter 48 é igual a 22, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Logo, o número de nêutrons é igual a 48 menos 22, logo o número de nêutrons é igual a 26, tá? Então vamos lá, o número de nêutrons do titânio 48, a gente vai ter 26. E ele pede para que a gente escreva o símbolo do elemento de maior raio atômico pertencente ao mesmo grupo do titânio na tabela de classificação periódica. Então vamos lá, o titânio a gente sabe que está aqui, né? O que é um grupo? O grupo é o referencial na vertical, tá? Tomar cuidado para não confundir período. Então como que o raio ele aumenta na tabela periódica? Então vamos recordar, ó, o raio atômico ele aumenta nos períodos, que não é o caso da direita para a esquerda, e nos grupos aumenta de cima para baixo, ou seja, no grupo do titânio, quem tem o maior raio atômico é o elemento químico de símbolo RF, né? Ele pediu lá apenas o símbolo do elemento de maior raio atômico, então a gente teria o símbolo RF, né? Que é do elemento Rutherford. Bom, galera, então é isso. Essa daí vem ser a resolução da questão de número 3 da discursiva aí 2019 da UERJ.